O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante como que ainda ontem uma jornalista me perguntava por que é que nós desfazemos as árvores de Natal no dia 6 de janeiro. Na realidade, nós as desfazemos no dia da Epifania. É que no Brasil, a festa da Epifania é deslocada para o domingo seguinte, ou para o domingo mais próximo, de modo que amanhã nós ainda teremos os nossos presépios montados e as nossas árvores de Natal também, até então a festa da Epifania, que é a festa da manifestação do Senhor. Mas isso é só uma curiosidade de algo que interessante, como mesmo a imprensa pergunta, né? Por que é que nós fazemos isso? De fato, nós temos o tempo do Natal, que tem a oitava do Natal, que termina com o dia 1º, depois o tempo do Natal antes da Epifania, depois o tempo do Natal depois da Epifania, até o batismo do Senhor. Mas, voltando especificamente para a liturgia de hoje, nós temos duas leituras preciosíssimas e particularmente esse trecho da primeira carta de São João. Para aqueles que têm participado da missa regularmente, devem saber que nós temos lido a primeira carta de São João, uma carta curta e ao mesmo tempo muito densa. E nós temos aqui algumas lições muito preciosas. Eu vou apenas mencionar algumas, porque é um texto que merece ser degustado com muito carinho. Vejam bem, em primeiro lugar, sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Aqui nós temos elementos preciosos da própria identidade cristã. Quem não ama permanece na morte. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Mas São João é mais incisivo ainda quando ele vai dizer: todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. Todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Ou seja, no pensamento de São João, o homicida, o assassino, não é só aquele que pega lá um revólver e pá, ou uma faca e mata o outro. Aquele que traz ódio no coração, ele já está matando o irmão. Mesmo que o irmão nem saiba, né? Porque é uma coisa impressionante, como é que tem gente que às vezes é tão descontrolada que é capaz de passar a noite inteira brigando com alguém, em silêncio, e aí imagina a pessoa falando e eu respondo, e a pessoa levanta a mão e eu dou um tapa nela, e aí eu dou um tiro nela, e na realidade a pessoa vai desenvolver enxaquecas, gastrites, quem sabe até úlcera no estômago, né? Justamente porque não consegue perdoar e ao mesmo tempo fica remoendo a sua mágoa ou as suas mágoas,
o seu ódio. Mas é pior ainda aquele que realmente maquina, planeja e executa esses atos. Mas para São João, assim como para Jesus, o importante é o próprio coração. Mais do que ações praticadas, basta ler o Sermão da Montanha. Jesus não se preocupa tanto com ações, mas com a raiz das ações, que é o próprio coração. Então, aquele que odeia seu irmão é um assassino. É bom a gente ter isso muito presente. E sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. E aí, São João traz mais uma lição preciosa. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. De fato, hoje se fala tanto em amor, né? Hoje até se mata por amor. Basta lembrar o argumento para a eutanásia. Por amor àquele que está sofrendo, eu vou matá-lo. Em vez de procurar formas de minimizar os seus próprios sofrimentos e de ajudá-lo a assumir e dar sentido àquilo que a pessoa mesma está sofrendo. Mas existem outras formas de matar por amor. Não, o amor verdadeiro é aquele que se manifestou por Jesus, em Jesus. Nisto conhecemos o amor, Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. E aí São João vai especificar um pouco isso. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? É algo muito concreto. O amor se faz justamente com gestos. É o que São João vai dizer. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. E o terceiro pensamento que eu gostaria de apresentar vai numa outra direção, mas também tem tudo a ver com a misericórdia de Deus. Se o nosso coração nos acusa, e é muito bom que nós sintamos no nosso coração o peso, o arrependimento pelos nossos pecados. Sabem que arrependimento é uma coisa, remorso é outra. O arrependimento, ele é saudável, é eu reconhecer que eu errei. Pequei contra o céu e contra ti, disse o filho pródigo, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Reconhecer o peso do mal que eu fiz a Deus e ao irmão. Isso é arrependimento. O remorso é um processo psicológico doentio que leva a pessoa a não acreditar mais no perdão e ela começa a desenvolver determinados mecanismos que são extremamente prejudiciais. Eu já atendi pessoas que tinham essa marca do remorso, de não conseguir se perdoar, e a pessoa vinha e dizia: eu sou perdido, eu pequei contra todos os mandamentos, tudo quanto é pecado que o senhor possa imaginar eu já fiz. Falei: você já matou alguém? Não, isso não. Então você já não fez tudo. Não, mas acontece que, olha, com muito esforço a gente vai rezando pela pessoa, fica tranquila, Deus te perdoa. A pessoa sai e diz: você tem certeza que me perdoou? E vai procurar outro padre para poder ver se o outro realmente o convence com um pouco mais de firmeza de que ele foi perdoado. Isso é remorso. E isso pode desenvolver mecanismos terríveis, destrutivos, que podem levar a pessoa à depressão e até ao suicídio. E São João tem aqui uma palavra lindíssima. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, a experiência do perdão é uma experiência muito bonita. E quando Deus nos perdoa, nós realmente somos perdoados. Nós somos feitos criaturas novas. E aí a valorização que devemos ter sempre mais com o próprio sacramento da penitência. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Falando do Evangelho, eu saliento apenas
esse processo de conversão de Natanael, que ele foi resistente quando Filipe o convidou. Aliás, interessante, né? Nós temos aqui, mais uma vez, um exemplo da ação missionária. Jesus não chamou Natanael diretamente, o acolheu depois. Mas quem apresentou Natanael a Jesus, Jesus a Natanael, foi Filipe. Filipe vai até Natanael e diz: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael vai dizer: pô, de Nazaré, e de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E Filipe desafia: vem ver. Não está acreditando? Vem comigo. E aí Jesus, que conhece os corações, saúda Natanael dizendo: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Aí o Natanael deixou cair o queixo e disse: ué, da onde você me conhece? Ah, você não estava lá na figueira quando o Filipe te chamou? Ele já estava te vendo lá. E aí Natanael percebeu a grandiosidade de Jesus e diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus vai desafiá-lo ainda mais. Tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que estas terás. Em verdade vos digo, ele se dirige agora a todos os discípulos, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós temos aqui uma alusão ao sonho de Jacó, não é? Que ele vê o céu aberto e os anjos subindo e descendo. E é por isso que ele diz: esse lugar é terrível, aqui é a morada de Deus, né? Então, Jesus é essa escada pela qual nós temos acesso ao Pai. Meus queridos, fica aí para nós o convite, quando por acaso nós tivermos dúvidas, de irmos ao encontro do Senhor. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver, convive com Ele, dá uma chance para Jesus e você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Para nós concluirmos, eu gostaria de lembrar, estamos aí celebrando já mais uma vez, na intenção do nosso saudoso Papa Bento XVI, e tive a oportunidade de me encontrar com o Papa Bento várias vezes, inclusive primeiro ato como secretário eleito, né, recém-eleito da CNBB, juntamente com o Geraldo Lírio e Dom Luizinho, nós fomos receber o Papa Bento no aeroporto lá de Guarulhos. Mas de tantas coisas que eu poderia lembrar, dos 6 anos em que todos os anos era recebido por ele lá em Roma, como secretário da CNBB e depois como segundo vice-presidente do CELAM, eu lembro algo que ainda não o Papa Bento, mas o cardeal Ratzinger disse nos preparativos do conclave que iria eleger o próprio Ratzinger como Papa. Ratzinger falava da ditadura do relativismo. Essa expressão é muito inteligente e ao mesmo tempo muito séria, porque hoje tudo é relativizado, né? A moral é relativizada, a família é relativizada, os costumes, as instituições, os próprios compromissos. Existem pessoas que, inclusive, pseudocientistas, pseudofilósofos, que dizem que qualquer voto perpétuo, seja no casamento, seja na vida religiosa, é um atentado ao próprio futuro, porque eu não sei o que o futuro me reserva, de modo que se eu comprometo a minha vida com um voto perpétuo, com uma promessa definitiva, eu estarei me fechando às oportunidades que o futuro me trará. Ou seja, uma inversão completa do próprio significado de amor, porque o amor pede, sim, eternidade. Então, tudo se relativiza. Só não se relativiza uma coisa: que nós tenhamos princípios e por eles nós pautemos a nossa vida. Porque isso já é logo taxado de radicalismo, de fanatismo e tudo mais. É verdade, existem pessoas fanáticas.
Existem pessoas tão radicais que são capazes de, em nome do Evangelho, subverter os valores do Evangelho, pela violência, por exemplo. Mas qualquer pessoa que apregoe valores definitivos, hoje realmente é criticada. Basta lembrar que hoje, quando se fala da defesa dos pobres, a gente é taxado de comunista. Aliás, a palavra comunista virou um jargão que serve para tudo, né? Basta você querer ofender alguém, chama ela de comunista. E as pessoas nem sabem o que é isso na verdade. Então, essa ditadura do relativismo é algo que realmente nos ameaça e é preciso conhecer cada vez mais a própria fé para nos perguntarmos o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Aí nós vamos quebrando pouco a pouco essa ditadura do relativismo. Que o nosso bom Deus abençoe muito a igreja a qual o Papa Bento tanto amou e pela qual ele dedicou toda a sua vida. E eu aproveito já para convidar a todos para hoje às 19 horas, lá na Catedral, Nossa Senhora da Abadia, Paróquia Santo Antônio, a nossa missa concelebrada por todos os sacerdotes presentes na intenção do nosso Papa Bento XVI. E que Deus abençoe as nossas famílias. Apresentemos então a Ele as nossas preces.